Eu sou Daiane Dutra e vou te apresentar um método completo e seguro de captação de recursos que já foi testado no mercado e que vai te ensinar de maneira objetiva tudo o que você precisa saber para garantir sua autonomia financeira, mesmo em tempos de crise. Eu sei que isso parece ser bom demais para ser verdade, né? Eu também desconfiaria, mas eu vi na prática isso acontecer. Organizações pequenas e grandes que aplicaram o método e tiveram bons resultados, resultados efetivos que garantiram a sua sustentabilidade financeira. Foi o que aconteceu com a Marco Zero, que é uma organização social de jornalismo investigativo e independente, que começou com um grupo informal de jornalistas e que, quando eu conheci, não tinha nenhum projeto. Eu cheguei na organização e não tinha nenhum financiamento. Tive a oportunidade de fazer parte da primeira prospecção da organização, que foi no valor de US$ 110 mil, de uma fundação holandesa. A Marco Zero é um exemplo perfeito de como você, organizando rotinas e processos, você consegue ter resultados na captação. Era possível, era necessário e fundamental que, para que a gente existisse, enquanto jornalismo independente, a gente fosse sustentável. Uma coisa que eu acho que é muito importante e que a gente foi trocando e aprendendo, inclusive com a tua consultoria, é o quão importante é a gente conhecer quem está do nosso lado, né? Quem está ali próximo a gente. Quer dizer, quando a gente sentava para discutir, que você buscava, por exemplo, uma fundação, e a gente sentava para discutir com os representantes da fundação, a gente estudava para entender que fundação é aquela, que instituição é aquela, né? Quais são os valores e princípios daquela instituição e como eles dialogam com nossos valores e nossos princípios. Você foi muito importante nesse trabalho também abrir nossos olhos para isso, né? Essa coisa de você acolher quem está ali do teu lado, né? Essa parceria, especialmente quando ela envolve, não só, mas também quando ela envolve um processo de sustentabilidade da tua entidade, assim. Agora, deixa eu te falar, nem sempre foi assim. No início, eu tentava várias estratégias e não davam certo. Talvez você já tenha passado por isso. O meu desejo era transformar os projetos lindos que passavam pela minha mão em realidade e garantir liberdade e autonomia financeira para as organizações em que eu trabalhei. Mas não era fácil captar. Eu não sabia se o problema era comigo, que não sabia pedir dinheiro, ou se não existiam recursos para a minha organização. Eu gastava muito tempo escrevendo para editais e sem ter retorno. Além disso, eu fazia tudo sozinha. Eu procurava os editais, eu escrevia os projetos, eu fazia relacionamento com o doador, a prestação de contas. Era muita coisa ao mesmo tempo. Foi quando eu percebi que, utilizando algumas ferramentas e técnicas, eu ganhava tempo para focar em coisas que realmente importavam. Aí, os resultados começaram a aparecer de uma maneira fluida. Então, eu reuni tudo que eu aprendi e aí fui utilizando a partir do meu feeling e sistematizei em um método que eu já apliquei na organização que eu trabalhei, na área de captação de recursos, mas também já apliquei em outras organizações em que eu desenvolvi uma consultoria nesse campo. E aí, bom, vai desde área social mesmo, mas também já apliquei em projetos culturais e audiovisual, inclusive em campanhas de engajamento. E isso só foi possível porque eu tive a oportunidade de trocar experiências, erros e acertos com pessoas que sentiam as mesmas dores do que eu. E é por isso que eu estou dividindo isso com você. A minha ideia é compartilhar esse conhecimento da captação de recursos para que não seja um impeditivo para a realização de grandes projetos. Você já parou para pensar que a gente sempre espera para falar de dinheiro quando a gente está no vermelho? Aí o que é que a gente faz? A gente senta a equipe, se reúne, planeja, escreve em todo o edital que sai pela frente. Inclusive, às vezes, o edital não tem nada a ver com a sua organização, mas você dá um jeito de se encaixar nele. E ainda tem mais, quando aí você tem um projeto grande ou está bombando de investidores, aí você esquece da captação. E quando estamos bem de projetos, com um projeto grande ou com vários investidores sociais, esse momento seria o momento que você deveria multiplicar esses recursos, manter o engajamento da equipe, mas o que é que você faz? Você só vai falar de dinheiro novamente quando você estiver novamente no vermelho. Acontece também de a gente jogar toda a nossa energia em estratégias de resultados incertos, como é o caso do edital. Veja, os editais são importantes. Inclusive, eu passei a utilizar algumas táticas que fizeram com que os meus projetos ficassem mais competitivos. Mas, cada vez em menor quantidade, os editais não conseguem dar conta do número de iniciativas sociais que existem. Se você não foi aprovado num edital, não significa que seu projeto não é incrível. Pelo contrário, significa que você precisa se mover e criar novas estratégias para ter mais fontes de financiamento para que possam cumprir com a missão da sua organização. Em toda empresa existe o setor comercial. Até no poder público existe a Secretaria ou Ministério da Fazenda. Então, vem cá.
Chega perto aqui de mim e me conta. Por que a gente, da área social, não garante uma área, um setor, uma pessoa ou até tarefas de captação de recursos? Se a gente tem gastos, a gente precisa ter receita, concorda? Ah, Dai, mas está tão difícil manter até a equipe. Imagine ter um setor de captação de recursos. Colega, te entendo demais, demais mesmo. Mas vamos ver o copo meio cheio? Você trabalha numa organização incrível, você tem muitos conhecimentos sobre os projetos, sobre o impacto que você realiza. Será que você não consegue encantar mais gente para atrair recursos para sua organização? Eu tenho certeza que sim. Olha só, acabou de sair o ranking global de solidariedade, que é uma pesquisa do IDES. E o que é que mostra? A gente bateu todos os recordes no mundo de doação. A generosidade salvou vidas na pandemia. Então, a gente tem, vê só, o recorde de pessoas fazendo doações para outras pessoas. Somente em 2020, 3 bilhões de pessoas doaram para uma pessoa desconhecida. A gente tem empresas cada vez mais se conectando com sua responsabilidade social e tendo propósito. E a gente tem novas tecnologias no momento em que está todo mundo aprendendo sobre elas para ver como é que pode atrair mais recursos a partir disso. E assim, tudo que você fez até aqui é aprendizado. Os melhores argumentos para atrair investimento você tem. Então, o momento agora é de você expandir seus conhecimentos, acelerar seus resultados através de um método eficiente e eu pertinho de você. Sabe qual é a minha sensação? É que eu vi uma marolinha passar, a onda cresceu e agora ela está passando na sua frente. E eu vou te ajudar a escolher a prancha, a escolher a onda e colocar você em pé nela. Não acredita? Então, há algum tempo eu venho sistematizando as melhores práticas nessa minha trajetória de 14 anos na gestão e na captação de recursos. Eu já fiz bastante curso, tanto aqui no Brasil quanto fora. E nunca consegui ter um curso que me desse tanto prática quanto teoria. Às vezes a teoria é até muito boa, mas na hora de eu colocar na prática eu me embanano toda. Então, eu vou lhe oferecer um curso que você vai aprender fazendo. Então, olha, vou te contar sobre os módulos, o que eu pensei. O módulo 1 é o módulo que vai falar sobre os fundamentos da captação de recursos. Então, a gente vai falar dos cenários e das tendências, a gente vai falar da captação de recursos a partir das habilidades e da profissão do captador e da captadora de recursos. A gente vai falar um pouco nesse módulo sobre o planejamento estratégico, por que planejar, quais são as metodologias. Vou te fornecer um template para que você possa fazer esse planejamento na prática e vou falar da diversificação de fontes, que é um tema, né, que eu venho falando muito e que você precisa entender um pouco mais sobre quais são os tipos de doação para colocar na prática. O que é que eu quero com esse módulo? Eu quero que você tenha uma visão privilegiada, né, assim, de como você deve se movimentar nesse momento a partir de como está se movimentando os investidores sociais. Nesse módulo, além de tudo que a gente sempre vai te dar um e-book com o resumo da aula, para que você possa acessar sempre que você quiser. Eu vou lhe dar um mapa de quem e onde e quais temas estão sendo estão sendo foco de doação no mundo e no Brasil. Aí a gente vai para o módulo 2. O módulo 2, a gente vai começar a tratar mais das especificidades. Então, nele, eu pensei em a gente falar da captação de recursos junto a instituições. Então, a gente vai ter aula sobre definições e categorias, e assim, muito sobre qual o papel da cooperação e das organizações internacionais nesse cenário. É nesse momento também que eu vou te fornecer um método muito eficiente que eu utilizo de mapear as oportunidades, né? Onde é que você pode prospectar, inclusive com algumas estratégias que eu utilizo, né? Quais são os sites para você dar esse primeiro passo, quais os esforços que você precisa fazer para preparar a sua organização para fazer isso. Vou falar um pouco mais sobre o Donor Scoping, né? Que é esse método de mapeamento. Então, quais são as estratégias para você atrair os melhores elementos para que você possa ter um scoping assim, muito no perfil da sua organização, como você fazer um benchmark, né, de como você pode dialogar com outras organizações com o mesmo perfil seu, e que possa te dar mais uma ampliação, né, desse cenário. E aí, o que é que eu espero desse módulo? Eu quero que você tenha desenvolvido uma habilidade para que tenha resultados efetivos com essas fundações, com esses institutos, com a cooperação internacional,
saindo, né, dessa prisão que é você só ficar escrevendo para edital. Você tem que ampliar a tua visão para que possa ter mais resultados. E é isso que eu vou compartilhar contigo. Inclusive, com materiais práticos. Então, você vai ter planilha de scoping, você vai ter um roteiro do benchmark, você vai ter os sites para começar. Vai ser uma visão completa sobre como é que você vai chegar a ter resultados mais promissores com as organizações internacionais e com as instituições. E o módulo 3, eu vou trazer todos os segredos relacionados a como é que você vai estruturar sua prospecção junto a corporações, às empresas. Então, a gente vai falar sobre os tipos, né, do que se trata essa doação empresarial, inclusive trazendo elementos do que o financiador que vem dessas empresas gosta de se conectar com uma organização social ou com um projeto social, as causas e os motivos que levam as corporações a doar. Vou falar também da prospecção de doações empresariais, ou seja, assim, como você pode iniciar o relacionamento. Eu vou falar e vou te ensinar como você pode utilizar o LinkedIn para começar o seu relacionamento nesse momento em que a gente não pode sair de casa, que a gente tem que fazer tudo online. Eu vou te ensinar as ferramentas, vou te mostrar o traqueamento para você chegar na pessoa e no investidor certo. E ainda nesse módulo, a gente vai falar sobre alguns sistemas que vão facilitar o seu dia a dia na gestão desses financiadores. Vou falar sobre régua de relacionamento para você manter a conexão com esse seu doador, né? Manter viva essa relação com ele. E vou falar sobre formatos de produtos que interessam à empresa. No final, a ideia é que você tenha um plano integrado e bem completo de como você pode começar ou fortalecer a sua abordagem junto às empresas. E o módulo 4, a gente vai falar sobre pessoa física, né? Então, assim, com essa cultura de doação em crescente, a gente tem a oportunidade de startar o seu projeto que estava lá na gaveta, né, de pessoa física, ou fortalecer se ela já existe. Então, nesse módulo, eu vou falar um pouco sobre essa cultura de doação, vou trazer um pouco sobre as métricas e dados que te ajudem a fazer uma gestão mais inteligente da sua estratégia de captação de indivíduos. Vou trazer ferramentas como o e-mail marketing, a mala direta, as redes sociais, vou falar sobre algoritmo e a visibilidade do seu conteúdo. Vou também falar um pouco da integração das tecnologias e a importância de um plano de aquisição, inclusive um plano de aquisição que tenha um olhar para esse momento online, né, digital. Falar sobre ação tática com seu voluntariado, se você se interessa em engajar esse público. Vamos falar de forma bem abrangente sobre isso e vamos falar sobre estratégias de retenção, porque não basta só você atrair o doador. É super importante atrair e é super difícil também, mas a retenção é um desafio e a ideia é que você possa desenvolver um plano de retenção e saber aplicar um método que seja de acordo com o teu perfil e possa te garantir mais sucesso para que o doador permaneça engajado dentro da sua base. Aqui eu só consegui dar um panorama bem rapidamente da ementa do curso, tá certo? Mas ela tá completa no meu site, o daianedutra.com. Lá você vai encontrar ela completa, inclusive com os objetivos de cada módulo, o que é que vão ser as entregas, é só acessar. O curso vai ser online, gravado, e aí você vai poder sempre acessar ele quando você tiver tempo disponível. Eu mesma sempre reservo na minha agenda um tempo para que eu possa ver vídeos pequenos que sempre me garantam um retorno de conhecimento. No caso aqui do nosso curso, você vai poder adequar o curso à tua agenda e não a agenda ao curso. Os módulos do curso vão ser disponibilizados semanalmente. Dessa forma, não vai ser um peso na tua rotina. Você vai poder sempre acessar quando você quiser, inclusive com tempo de processar, né, esse conhecimento, de tirar dúvidas e tal. Além disso, normalmente, os cursos te dão 1 ano de acesso. Aqui, o nosso curso vai te dar 2, porque aí você vai poder colocar em prática tudo que você está aprendendo e aí você pode revisitar o conteúdo. E a nossa equipe, além de mim, vai estar disponível para te dar todo o suporte necessário nesse momento. Então é isso. Clica no link aqui abaixo e garanta a tua vaga.